E a gente continua. Eu queria só introduzir o Bibo. Eu pedi para não botar aquele negocinho do vídeo assim no culto, senão bagunça muito culto, né? Mas o Bibo tem sido uma pessoa, uma voz no Brasil, né? Uma voz através da internet, dialogando com novas gerações, com old generation, mas promovendo uma integração, um debate teológico, especialmente através da internet. Então, mais uma vez, a gente vai ter o prazer de te ouvir e eu queria que a gente recebesse ele com uma salva de palmas. Obrigado, pastor Sidney. Tinha que ter duas coisas aqui agora. Tinha que ter um louvorzinho para se recuperar dessa história do Mark. Tinha que ter um louvorzinho. E um ministério de abraços quentinhos ali na saída, né? Aprendi com o Olaf que abraços quentinhos são muito bons. Eu quero abraços quentinhos. Preciso, está muito frio. E aqui tem vento, né? Muito vento. Vento e frio. Não, aqui dentro não, aqui está gostoso. Mas... não, mas é que lá fora é impressionante. No verão venta assim aqui também? Não? Ah, que delícia. É tipo uma air fry então gigante. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, que tempo incrível que nós tivemos aqui nessa Target. Me sinto honrado em fazer parte desse movimento já por 2 anos seguidos. A gente vem aqui compartilhar algo de Deus na Target. A gente encontra os amigos, a gente faz novos amigos. A gente é abençoado e a gente ouve palavras, somos ministrados, e isso é muito bom. E, enfim, espero que ano que vem mais pessoas estejam aqui, né? Anuncie esse evento. Gente, olha, ano passado foi incrível, vamos, né? Então, ano que vem a gente quer ter o dobro de pessoas aqui, porque realmente é um evento que nos edifica demais. Então, compartilhe. E eu quero manter esse espírito que nós estamos aqui de envio, e é muito importante a gente pensar realmente em envio quando a gente pensa em igreja do futuro. A gente teve um painel maravilhoso ontem à tarde, e eu quero reverberar um pouco do que nós conversamos nesse painel, porque de fato a igreja precisa se entender como uma igreja missionária. E aqui eu quero até inclusive pensar um pouquinho com vocês, que vocês esqueçam esse termo missionário por um período. Porque quando nós falamos o termo missionário, a gente automaticamente já pensa em alguém que é chamado pela igreja local para ir para outra cidade, para ir para outro país, para ir para outro lugar. A gente entende o missionário como alguém que se locomove geograficamente. E isso é um problema, porque a palavra missionário, a palavra missão, ela é nova na história da igreja. Ela é nova, ela remonta ao século 17. Então, se a palavra missão, missionário, remonta, né, nasce com as missões jesuítas dos católicos, se ela é uma palavra nova, bem, o que era antes então? Então, antes era discípulo, era simplesmente discípulo. Até mesmo a palavra evangélico, muito utilizado por nós e que nos diferencia, a palavra cristão é uma palavra nova dentro do próprio Novo Testamento. A própria palavra cristão é somente cunhada no livro de Atos, porque antes mesmo de serem chamados cristãos, eles eram reconhecidos como discípulos, eles eram reconhecidos como aqueles do caminho. O evangelho, inclusive, é reportado como o caminho, e isso deveria comunicar muito conosco, inclusive hoje, porque nós temos e estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Pude compartilhar hoje um pouco sobre isso lá no projeto 242, foi maravilhoso conhecer esse camp da IBM, e pude falar que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Isso é maravilhoso. Eu até costumo brincar, momento Chico Xavier agora, mas calma, só faz de conta. Quero ver tu traduzir Chico Xavier para ele, não sei como é quem é o americano que faz esse negócio lá, tá? Então esse momento assim, meio ficção científica agora, mas é exatamente isso que o autor bíblico, quando escreve Hebreus 12, ele tem em mente. Nós estamos agora, porque ele fala dos heróis da fé, em Hebreus 11, e ele começa o capítulo 12 dizendo, olha, nós estamos cercados dessa nuvem de testemunhas, ou seja, é como se a galera que participou de todo o projeto de Deus e foi registrado nas escrituras, estivesse lá do céu, tipo, vamos lá, continuem, mais uma milha, vai vir perseguição, continuem,
vai valer a pena. Já só de lembrar essa música, daquele clipe lá da criança morrendo na ponte, lá já me dá vontade de chorar. Mas é isso, vai, continue. Nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, de mártires, que ao longo da história da igreja, mesmo depois do período do cânon bíblico sendo formado, a gente continua tendo cristãos que vão derramando o seu sangue nas arenas, e eles continuam testemunhando, e isso é maravilhoso. Nós estamos cercados dessa nuvem de testemunhas, de pessoas que ouviram a Deus e se moveram, como nós acabamos de ouvir. Porque quem ouve Deus e o entende, se move. Quem ouve Deus e o entende, se move. É impossível ouvir a Deus e entendê-lo e ficar parado, porque nós somos aqueles do caminho. Somos aqueles do caminho. É por isso que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas o que é que Jesus está dizendo? Na cultura bíblica, ouvir é obedecer. Por isso que Tiago vai falar: gente, como é que vocês ouvem a palavra e não a praticam? É claro que Tiago sabe que a gente é pecador, miserável, filho de Adão, ele sabe disso. Mas o que o Tiago está querendo nos colocar dentro de nós gente, como é que vocês ouvem e não praticam? Porque é uma coisa incoerente ouvir e não praticar. Você precisa fazer isso, você precisa se esforçar para praticar. E nós precisamos entender então que somos discípulos e que recebemos um comissionamento do próprio Pai. Jesus, ele antes de ascender aos céus, de subir ao Pai, ele comissiona o seu povo, e a gente pode ler isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, leio na NVT, e leio a partir do versículo 18, texto muito conhecido dos leitores da Bíblia. Eu realmente estou aqui como um arauto do óbvio. Eu penso que seria muito interessante nós terminarmos essa conferência com um simples e direto e profundo, e que vai consumir a nossa vida até a volta de Jesus, ou até encontrarmos, que é a vocação de ser uma igreja local, a vocação de ser um discípulo de Jesus. Então, Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu, na terra, me foi dada. Ou seja, a autoridade com a qual a igreja, a eclésia, esse ajuntamento de pessoas que se reúnem para pensar o bem comum da cidade. Eclésia é um termo político, inclusive. Eclésia é um termo político, ou seja, um monte de gente que se reúne para pensar o bem da cidade. Bem, mas o que esse povo, o que essa igreja se reúne e de que maneira eles pensam o bem da cidade? Testemunhando daquele que tem toda a autoridade nos céus e da terra. Não é César, não é Pôncio Pilatos, não são os sacerdotes, o sinédrio, não é o templo. Quem tem toda a autoridade e a compartilha com o seu povo é Jesus. Porque ele recebeu do Pai toda a autoridade, e a partir dessa autoridade, a partir dessa confiança, que daquele que rege o universo é aquele que nos comissiona, ele diz: já que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, ou de todos os povos. Jesus aqui não está dando uma dica. Jesus não está dando uma dica para os seus seguidores: olha gente, seria muito legal, quem sabe aí se vocês estivessem afim, sabe assim, estão sem nada para fazer, que tal fazer uns discípulos? Não, olha, sem querer, não quero, por favor, sou educado, não quero, interromper aí a sua vida, desculpa. É que tem gente que imagina Jesus muito acanhado. Tem um TikTok, aliás, tem muito teólogo de TikToker que Deus o livre, né? Jesus podia acabar com o TikTok, que não ia fazer falta. Se você ganha dinheiro com o TikTok, desculpa, que Deus te deu outra fonte de renda. Mas assim, aí esse irmão, ele fez um vídeo que viralizou e tal. Aí ele fazia assim, o jovem acordando, e aí Jesus todo ansioso do lado dele, aí ele ignora Jesus. E a todo momento Jesus parece um cachorrinho abanando o rabo atrás do jovem para receber uma atenção dele. Que isso, gente?
Que Deus é esse que está... Deus não é carente, gente. Deus não é, quem é carente é nós, que temos rede social e pagamos terapeuta. A gente que é carente. Jesus não é carente. Levantou, não deu bom dia para Jesus, o problema é teu. Aí tem gente que imagina um Jesus muito assim, tipo, sabe, muito educado. Ei, gente, eu gosto muito do C.S. Lewis, quando ele diz que Aslan, que é a figura, né, o leão de Lewis, é o Jesus do cristianismo. Ele diz assim, olha, esse leão, ele não pode ser domesticado. O nosso Deus não pode ser domesticado. E a gente cria um Deus muito assim, educadinho e tal. Não! Ele é um convidado inconveniente. Jesus, traduz essa parte para ele aí. Jesus é o camarada que entra na tua vida e já vai na geladeira. E não só vai na geladeira, ele ainda levanta o tapete para ver tuas porcarias. Jesus é esse que a gente não quer. A gente gosta muito do Jesus educado, polido. Excuse me. Você tem um momento para ouvir a palavra do Senhor? A gente criou um Jesus domesticado, um Jesus à nossa imagem e semelhança, um Jesus cheio de etiqueta. Ui, que isso? Eu sei que tem um irmão da França aqui. Paz. Não estava preparado para essa. Muito bom. Então, não é, Jesus não está dando uma dica. Jesus não está dando uma dica, Jesus está dizendo, vão e façam barulho, make some noise. Aprendi essa palavra, vou falar isso agora até Jesus voltar. Falei errado ainda, mas ele entendeu, eu acho. Então o que acontece? Vão e façam discípulos. Vão e façam, não é uma dica, é uma condição inerente do ser igreja de Jesus. E isso não dá para terceirizar, porque é o que nós conversamos no nosso painel ontem. Não dá para terceirizar, você não pode terceirizar isso. É uma missão que foi dada para cada um daqueles que se submeteram ao senhorio de Cristo e se entenderam. O meu próximo livro vai se chamar Como se tornar um servo inútil. Eu sou desse, eu gosto de título assim para chamar a atenção. É Deus que destrói sonhos, inclusive tem lá na livraria da Foco, vendeu só 2. Pelo amor de Deus, vai lá comprar depois. Eu tenho 2 filhos, tá? Então o que acontece? É o Deus que destrói sonhos. E agora vai ser o quê? É como se tornar um servo inútil. Porque é essa consciência que a gente precisa ter. A gente não quer mais ser o servo inútil. Não, nós queremos ser super necessários. Queremos ser aplaudidos. Queremos ser o palanque, o microfone. A gente quer a pompa. E nós precisamos recuperar a ideia de que nós entregamos a nossa vida ao senhorio de Cristo, ou seja, somos seus escravos. A gente gosta muito do versículo do Evangelho de João que diz, não, vocês são meus amigos. Aí a gente canta a música do Michael W. Smith, que o pastor Sidney cantou muito nos anos 2000, entendeu? Teu amigo me tornei, a gente gosta dessa parte. Perceberam que eu cantando parece um piano caindo das escadas, mas tudo bem, não dá para se ter todos os talentos. Estou procurando o meu ainda, mas vamos lá. Então o que acontece? Aí, sabe, a gente quer muito, eu sou amigo de Deus, amigo do Senhor. E a gente vai, tá, e a parte que a gente é escravo, cadê? E cadê Romanos 6 aí nessa Bíblia? Não tem essa parte na Bíblia também que nós somos escravos, dulos. E dulos não é servo, que daí é diácono. Não, nós somos escravos do Senhor. Essa parte a gente não pode esquecer também. E como escravos, a gente não tem muito essa ideia de o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade. Só os antigos pegaram. Se estou na solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Whatever. Mas, eu gostava de Só Pra Contrariar. Melhor época da música brasileira. A gente precisa recuperar essa consciência de que não é uma sugestão, mas é uma obrigação de quem se submete ao senhorio de Cristo. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui não termina, porque a gente também não vai e anuncia. E como é que se faz então discípulo? Bem, discípulo significa alguém que está submetido a uma disciplina, significa alguém que está submetido ao ensinamento. Então por isso a obrigação de cada um de nós
Não é do missionário, não é do pastor, da pastora, não é porque você dá o dízimo e fala, mas a gente paga para eles orarem, a gente paga para eles ensinarem. Qual é? Eu pago já para não ter que me incomodar. Que pena. Talvez você não tenha entendido algumas coisas, porque nós precisamos fazer isso, e nós fazemos como? Ensinando. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. O nosso Jesus Cristo não é esse carinha educado, não, ele nos dá ordens, ele nos dá comando. O cristianismo não é um parque de diversões, ele é um campo de batalha. É muito legal nós temos espaços, conferências, temos uma boa música, temos um bom sermão, uma boa estrutura, tudo isso é maravilhoso, é a nossa base, é o nosso QG. Mas por isso que é tão importante nós termos a consciência de que eu vou sair daqui, e que na verdade eu sou o templo de Deus, já que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, então eu sou a habitação do Espírito Santo. Mas espera aí, eu sozinho não sou a habitação do Espírito Santo. Até mesmo quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios no capítulo 6, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, por isso não pode fazer tatuagem. Mentira, foi só uma piada, que tem gente que usa esse argumento e é ridículo, tá? O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Bem, o apóstolo Paulo até fala isso realmente no capítulo 6 da sua primeira carta aos Coríntios. Entretanto, não esqueçamos que em todo o resto da carta, em outros lugares do corpus paulino, ele deixa bem claro que nós pertencemos e somos membros do corpo de Cristo, e o Espírito Santo habita entre vocês, ou seja, o Espírito Santo habita entre o corpo de Cristo, ele habita no meio da igreja. Por isso que não dá para ser cheio do Espírito Santo sozinho, precisa ser feito em comunidade, porque o Espírito habita no meio da comunidade. E tem muita gente querendo ser cheia do Espírito Santo no culto online, no louvor online, no discipulado online, sentado no sofá de casa, fazendo ceia com Doritos e Coca-Cola. Não rola. Vocês estão rindo, mas aconteceu. E não existe isso. Tijolo sozinho não faz construção. Por isso nós precisamos também ter essa capacidade de ensinar esses novos discípulos. Ensinar. Cada um de nós precisa ter a capacidade de ensinar esses novos discípulos. Ou seja, todos nós temos este dever de obedecer ao mandamento de ir e fazer discípulo. Por isso, se você não está discipulando ninguém, se você não está sendo bênção na vida de ninguém, é hora, essa Target existiu para te conscientizar disso. Poxa, mas eu me sinto tão incapacitado para isso. Capacite-se. Não vem com esse papinho de que Deus chama, como é que, eu nem sei, de tanta raiva que às vezes eu tenho dessa fala, que Deus chama os capacitados, mas odeia os não capacitados. Como é que é? Deus chama os escolhidos, mas esquece quem Ele não gosta. É uma coisa assim. Tem uma verdade, Deus chama mesmo aqueles que não têm capacidade, Ele chama, mas tem galera que acha que é tipo uma parada mística. Deus aparece, Simba, tipo Mufasa no céu assim. Tem gente que acha assim, Deus chama, aí Ele recebe uma luz, e Ele recebe todo ali. Não, Deus chama, e Ele capacita. E aí tem gente que acha que essa capacitação ela é celestial, é o telecurso celestial. Nossa, isso é muito velho. Telecurso é muito velho, desculpa, muito velho. Telecurso 2000, maravilhoso. Mas não é assim. Ele chama os que não têm capacidade e Ele os capacita por meio da igreja local. Tem que estudar. Tem que estudar. Não adianta ficar cantando que ninguém explica a Deus, porque isso é burrice. Nós fomos chamados para explicar a Deus, gente. Desculpa se você gosta dessa música. Senti que o pastor Sidney gosta, me olhou com uma cara agora. Foi muito bom estar com vocês nessa tarde, pessoal. Se eu não estiver ano que vem é porque eu falei dessa música. Não é porque, gente, ninguém explica a Deus. Como que ninguém explica? Eu estou tentando explicar para vocês. Essa target é para explicar para vocês. Quando eu chego alguém para falar de Jesus, eu quero explicar Jesus.
É claro que Deus não cabe num tubo de ensaio, Deus não cabe na minha teologia, Deus não cabe nem nos 66 livros da Bíblia, Ele é muito maior, mas Ele deixou algo de si para ser ensinado, porque Ele está mandando. Ensine, ensinar o quê? Se não é explicar algo de Deus para alguém. Então é uma responsabilidade que nós temos. Dá os teus pulos. Eu sei que a vida é corrida. A vida é corrida da maioria de vocês. É isso, é muita coisa. Acorda cedo, vai, trabalha e tem muita coisa para fazer. Mas olha, gente, tem audiobook no metrô, no carro, sabe, em tudo quanto é lugar você pode estar ouvindo. Vai no banheiro, põe no seu fone de ouvido, põe a touca para tapar aqui o seu fone, põe a touca do banheiro e fica ouvindo o audiobook ali, entendeu? Fica ouvindo a Bíblia. Tem o dublador do Tony Stark, tem ele lendo a Bíblia para você, é muito legal. O Marco Ribeiro, dublador do Tom Hanks, dublador do Robert Downey Jr., ele está lendo a Bíblia, a mensagem. E aí você pode ouvir ali, absorvendo o conteúdo. Aí você tem livros que você pode ouvir. Olha, se você não quer pagar uma plataforma de... Eu não vou falar isso. Eu ia falar que tem de graça, pirateado no YouTube, mas eu não disse isso, eu não estou incentivando você a ouvir coisas pirateadas no YouTube. Eu não falei isso. É que, sabe, a gente não tem desculpa, a gente tem tecnologia. E a gente deve usar essa tecnologia para a glória de Deus. A gente deve usar tudo que nós temos para cumprir o nosso chamado. Tem crente perguntando: ó Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? Aí Deus olha para lá e fala assim: ó, vai ler a Bíblia, criatura. Deixei 66 livros aí para te falar qual é o teu propósito. Tem preguiça? Tira 39, lê só os 4 evangelhos, então, já que tu é meio preguiçoso. 4 evangelhos só. Ai, mas 4? Oh meu Deus, então lê só Lucas e Atos. A galera está perguntando: ah Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? De novo, estão esperando uma parada fantástica. Querem ir para o meio do mato, ver se aparece uma luz, ver graveto brilhando, e aparece no céu escrito: vai, faça isso. Pô, seria massa. E aconteceu mesmo com algumas pessoas ao longo da história da igreja. Mas é coisa excepcional, é quando Deus fala assim: meu, vou dar uma experiência louca para aquele cara, ou alguma mulher. E ele faz, ele é Deus. Mas com 98% dos crentes leu a Bíblia, compreendeu, vamos lá fazer. É obedecer. O pessoal me pergunta: cara, como é que foi criar o Bibotalk? E aí o que aconteceu? Eu falei: mano, eu fui expulso da rádio, é isso. Sem graça, né, velho? Eu queria ter uma história legal, não, porque eu estava orando debaixo de uma oliveira, entendeu? Eu estava numa macieira, caiu uma maçã na minha cabeça. Eu queria ter uma história legal para contar. Não, cara, eu gosto de falar. Me tiraram da rádio, eu comecei o podcast. É isso. Não está entendendo? Mas a gente quer ter uma história legal para contar. O meu testemunho: pô, eu não sou ex-nada, velho. Eu era um jovem de 17 anos que queria Jesus. Ouvia a Legião Urbana e queria Jesus. E fui para a igreja, aceitei Jesus e estou aí até hoje. Não, sabe, eu acho legal o testemunho de alguém, pá, que é legal. Mas às vezes vai ser comum. E a gente é chamado para ser inútil. Queria chamar a banda para cantar aquela música: inúteis, a gente somos. Seria genial. Mas eu não lembro o resto da letra, então me perdoe se tem alguma coisa muito horrível nessa canção, porque eu só lembro dessa parte. Mas nós precisamos ensinar. E aí, como um bom ex-assembleiano e pentecostal, eu te pergunto: tem óleo nessa botija? Ei! Tem óleo aí? A palavra de Deus habita ricamente em você, como Paulo fala aos Colossenses. Há uma habitação da palavra de Deus aí. É isso aí. Muito bom. Deixa assim, deixa no flow, deixa no flow. Mas, queridos, encerro com isso. Encerro dizendo que nós precisamos ser essa habitação do Espírito Santo, enquanto comunidade, cheios do Espírito Santo, preocupados em aprender sobre a palavra de Deus, preocupados em ter realmente esse fogo cerrado em meu peito, ter essa vontade, porque eu não posso deixar de falar daquilo que vi e ouvi. Eu preciso comunicar, por quê? Porque eu fui chamado para isso.
Glória a Deus pelos missionários e missionárias que se locomoveram e se locomovem pelo mundo, alcançando vários povos, várias tribos, várias nações, indo em lugares difíceis, indo em lugares onde o cristianismo é só uma lembrança, uma memória. Glória a Deus. Os irmãos na Europa, glória a Deus. Muitos desafios. É o desafio da intelectualidade num lugar, é o desafio da fome no outro, e assim a igreja está vibrante, espalhada pelo mundo, cumprindo a sua vocação. Mas não dá para todo mundo viajar, não dá para todo mundo ser missionário transcultural ou intercultural, não. Agora o que dá para fazer é todo mundo ser discípulo, e se é discípulo, está discipulando alguém, porque é o que Jesus pediu da sua igreja. Que o Senhor nos ajude, que a gente receba esse envio. E é muito interessante, gente, porque, e aqui eu não estou criticando, por favor, é só uma constatação para a gente pensar. Mas quando a gente vai ordenar um pastor, ou quando a gente vai enviar um missionário, percebam, tem o culto do envio. E é maravilhoso, tem que ter mesmo o culto do envio, né? Quando a gente vai enviar esse missionário, essa missionária, quando a gente faz o culto do envio para um pastor da nossa comunidade, que está indo para outra comunidade, isso é maravilhoso, mas nós precisamos encarar cada culto e cada resposta à palavra de Deus a um envio. A gente precisa encarar cada mensagem que ouvimos como Deus dizendo: vão. Enquanto vocês estão indo, preguem a toda criatura. Precisamos encarar isso com uma seriedade, que nós ouvimos a palavra de Deus, não para sermos cheios de conhecimento, mas sim para sermos cheios de responsabilidade, porque a partir do momento que chamamos Deus de Pai, reconhecemos que somos os seus filhos, e Deus não tem filho que não seja missionário. Porque o filho unigênito foi o primeiro missionário. E Paulo vai falar aos filipenses: tenham a mesma atitude de Cristo. Ou seja, obedeceu o Pai. E até a morte, e morte de cruz. Junto com a filiação vem a responsabilidade. Junto com a filiação vem a missão. Vamos repetir? Junto com a filiação... ficou claro, né? É igual o irmão pregando sobre Gadara. Aí o pessoal, de Gadara, não sei o que. Eu vou falar, vocês repetem o que eu falar, tá bom? Junto com a filiação vem a missão. Eu sou o missionário. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, para a glória do seu povo.